Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Informamos que essa reunião está sendo gravada. Sejam todos bem-vindos à terceira edição do evento Receita Responde. Trata-se de uma sequência de eventos nos quais os participantes poderão dirimir dúvidas dos temas apresentados. O objetivo dessa reunião é realizar um espaço para tirar dúvidas sobre canais de atendimento disponíveis para profissionais da advocacia. Pedimos a gentileza de manterem seus microfones e câmeras desligados para evitar ruídos e o excesso de tráfego de dados. Assim, todos conseguirão acompanhar melhor o evento. Agradecemos a presença de todos vocês aqui nesta noite. Gostaria de registrar a presença do delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal de Varginha, o auditor fiscal da Receita Federal, o senhor Henrique Viegas Cunha. Registramos também a presença do chefe da Agência da Receita Federal de Guaxupé, o analista tributário Valmir Paulino Benício. E registramos também, o nosso palestrante dessa noite, o chefe da Agência da Receita Federal em Alfenas, Evaldo Macedo, que fará a exposição. Para início, gostaria de passar a palavra para a abertura do evento ao senhor delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal de Varginha, o senhor Henrique Viegas Cunha. Henrique, com você. Ok, boa noite, Ana Cristina. Boa noite, que está conduzindo brilhantemente, a nossa reunião, o nosso bate-papo aqui. Boa noite ao Valmir, que é o idealizador desse projeto Receita Responde. Ele foi o membro fundador, vamos dizer assim, dessa ideia de criar o Receita Responde. E boa noite também ao Evaldo, o nosso palestrante aí, que ele é brilhante palestrante. Ele é especialista em vários assuntos, especialista em imposto de renda e, entre outros, ele é especialista nos canais de atendimento, Então não tem pessoa mais capacitada do que ele para dar essa palestra para a gente hoje. Boa noite também, claro, aos ilustres participantes aqui presentes, os advogados aqui abrilhantando realmente esse evento. Bom, como a Ana mesmo já falou, o Receita Responde, ele se caracteriza por essa participação mais efetiva, É feita uma pequena exposição, depois, vamos dizer assim, quem está assistindo a palestra poderá participar, fazendo perguntas. Dessa forma, é uma das formas que a Receita Federal criou para se aproximar mais dos contribuintes, se aproximar mais da população. No caso específico de hoje, vai ser um grande desafio, porque nós temos uma plateia, vamos dizer assim, qualificada. O público hoje está qualificado, é um público especializado, super qualificado, que são os advogados aqui presentes. Então, a gente até se perguntou, será que seria necessário fazer uma palestra sobre esse assunto para os advogados? Mas, apesar da grande capacitação de todos, sabemos que hoje em dia as demandas são inúmeras, realmente são exaustivas, e é humanamente possível a todos entrar e se atualizar diariamente, entrar na página da Receita, aprender os canais diariamente. Então, a gente sabe que sempre há alguma lacuna nesse sentido. Dessa forma, a gente entende que é muito importante essa palestra, que vai ser conduzida pelo colega Evaldo. Ou seja, se justifica realmente termos essa palestra. No mais, eu acho que a gente vai conseguir dirimir muitas dúvidas, nós vamos conseguir nos aproximar e esperamos ter um evento muito bom essa noite. É uma grande responsabilidade, Evaldo? Vai ser uma grande responsabilidade e um desafio trazer essa palestra para um público tão especializado. E uma grande responsabilidade para você, que tem, inclusive, colegas meus de Belo Horizonte assistindo aí, viu, Evaldo? Então, um abraço, boa noite a todos. Eu espero que seja de bom proveito o evento de hoje. Obrigada, Henrique. Gostaria também de passar a palavra para o chefe da Agência da Receita Federal de Guaxupé, o analista tributário Valmir Paulista Benício, que é o idealizador desse evento, para suas boas-vindas.
Muito boa noite aos senhores. É um prazer, mais uma vez, mais um evento, né, que estamos organizando e, sim, sendo bem objetivo, aproveitem. Realmente há informações muito importantes através desse colega que gentilmente aceitou o nosso convite. Há informações assim, que vão realmente ajudá-los, né, em algumas questões em relação aos seus clientes. Tá? Então aproveitem, realmente há informações que vocês vão aproveitar bastante. Tá certo? Então, bora para frente. Com você, Ana. Obrigada, Valmir. Só a fins de esclarecimento, pessoal, o evento vai ser conduzido da seguinte forma. O servidor analista tributário Evaldo Macedo, que é chefe da Agência da Receita Federal em Alfenas, ele vai fazer uma rápida apresentação do tema e, em seguida, a gente vai abrir espaço para perguntas, né? Porque o nosso objetivo aqui hoje é exatamente esclarecer dúvidas. Então, a gente pede aos participantes, né, que evitem trazer casos concretos ou específicos que podem implicar em questões que envolvam sigilos fiscais ou acesso ao sistema. Os participantes, eles poderão se inscrever para fazer perguntas oralmente, né, utilizando a ferramenta de levantar a mãozinha, localizada no canto superior direito do aplicativo do Teams, ou através do chat, tá, gente? E aquele que tiver mais perguntas para fazer ao final, a gente vai seguir uma ordem cronológica de fila, né? Façam uma pergunta e vamos ceder a vez para o outro colega, mas pode entrar na fila novamente. Então, lembrando, as perguntas podem ser feitas oralmente, por levantar a mãozinha, ou através do chat, esse balãozinho aí na nossa sala de eventos. Muito bem, eu gostaria de convidar, né, para a sua apresentação o nosso colega, né, muito querido e assim parceiro de vários empreendimentos junto à Receita, né, o chefe da Agência da Receita Federal em Alfenas, o analista tributário Evaldo Macedo. Evaldo, é com você. Obrigado, Ana, pelas palavras, né? Boa noite a todos. Como a Ana falou, eu sou Evaldo Macedo, eu sou agente da Receita Federal em Alfenas, e eu queria, né, agradecer a presença de todos os advogados, né, e se tiverem contadores também, para essa palestra, né, dando continuidade à interação com a sociedade e com as pessoas, para que a gente preste um serviço cada vez de melhor qualidade para o cidadão. Então, a intenção da Receita, apesar da Receita abarcar vários serviços, né, administrar vários tributos, hoje a Receita arrecada mais de 70% de tudo que o país recolhe em tributos, 96% de tudo que a União recolhe em tributos. Então, a importância da Receita Federal para o país é imensa. E como não poderia deixar de a gente valorizar, né, o contribuinte, o cidadão parceiro, que é o advogado, que é o contabilista, para que ele trabalhe junto conosco. Porque nada do que a gente consegue, a gente tem sem a parceria da sociedade. Então, a Receita Federal, cada vez mais, ela vem se aproximando da sociedade. E é isso que a gente quer mostrar aqui. Antes de iniciar a apresentação, eu vou passar um breve vídeo aqui sobre o serviço da Receita nessa pandemia. Tá ouvindo o som? Não, tá sem som, Evaldo. Tá sem som. Compartilhar com o áudio mesmo. Agora tá ouvindo, Henrique? Sim, sim, estamos ouvindo.
2020 foi um ano particularmente desafiador para todos devido à pandemia causada pelo coronavírus. O isolamento social e as medidas de segurança provocaram grandes impactos econômicos e sociais. Mas a Receita Federal não parou. Com o espírito inovador e a colaboração de todos os seus servidores, o órgão encontrou formas eficazes de superar as dificuldades e gerar benefícios para a sociedade brasileira. A Receita Federal do Brasil atuou fortemente na regularização de milhões de CPFs para viabilizar o pagamento de auxílio emergencial à população brasileira de baixa renda. A Receita propiciou mais de 5 milhões de atendimentos presenciais e 266 milhões de atendimentos virtuais, investindo intensamente na digitalização de serviços. Atualmente, estão disponíveis ao contribuinte 237 serviços digitais, totalmente acessíveis por meio da internet, os quais foram impulsionados por novos canais de atendimento online, como o Chat RFB, o Dossiê Digital de Atendimento e o atendimento por e-mail. Os insumos e equipamentos médicos e hospitalares, entre outros produtos apreendidos pela Receita Federal nas alfândegas brasileiras, foram destinados ao Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde. Ao todo, são 70 milhões de reais em mercadorias destinadas ao auxílio no combate à Covid-19. Diversas medidas aduaneiras de enfrentamento ao coronavírus simplificaram e agilizaram o fluxo comercial internacional durante a pandemia, reduzindo os impactos negativos na sociedade. A Receita Federal esteve presente 24 horas por dia nos portos e aeroportos, chegando a liberar em menos de 2 horas produtos e equipamentos hospitalares, desde a aterrissagem em solo brasileiro até o carregamento nos caminhões do Ministério da Saúde. Operadores econômicos autorizados também tiveram a entrega antecipada de bens e mercadorias, garantindo dinamismo ao fluxo econômico do país. As microempresas e empresas de pequeno porte também puderam contar com a Receita Federal nessa crise sem precedentes para continuarem suas atividades, evitando a demissão de funcionários. Essas tiveram os prazos para a apresentação de declarações e para o pagamento de tributos e parcelamentos prorrogados. Apenas essas medidas tiveram um impacto de 23,6 bilhões de reais em favor da sociedade. Para proporcionar o alívio econômico necessário aos cidadãos, a Receita Federal adiou os prazos para a entrega de declarações e o pagamento de impostos e parcelamentos, totalizando mais de 160 bilhões de reais em diferimento ou renúncia de tributos. Além disso, o órgão atuou ativamente para viabilizar crédito ao microempreendedor, comunicando 4,3 milhões de contribuintes sobre o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Outras medidas para o enfrentamento ao Covid-19 foram tomadas pela Receita Federal em benefício da sociedade. A título de exemplo, a Receita Federal antecipou em 3 meses o pagamento da restituição do imposto sobre a renda da pessoa física, além de priorizar as demais restituições, ressarcimentos e reembolsos de valores, injetando na economia o montante de 33 bilhões de reais, um aumento de 7% em relação ao ano passado. A Receita Federal reduziu a zero a alíquota do IOF incidente sobre operações de crédito, totalizando uma desoneração tributária no valor de 19,6 bilhões de reais. Também foram reduzidas a zero as alíquotas do Imposto de Importação, IPI, e PIS/COFINS de produtos médicos e hospitalares necessários ao combate à pandemia causada pelo Covid-19, totalizando uma renúncia tributária no montante de 6,9 bilhões de reais. A pandemia ainda não acabou e a Receita Federal continuará atuando com integridade, imparcialidade,
profissionalismo e transparência, priorizando o que mais importa, a sociedade brasileira. Pessoal, mostrado o vídeo, a gente vai iniciar a apresentação dos canais de atendimento. Pessoal, os canais de atendimento da Receita Federal. Hoje nós temos diversos canais de atendimento da Receita Federal, sendo o principal a internet. A internet é o site gov.br/Receita Federal. Dentro do site da Receita, a gente tem o portal ECAC, que vamos falar mais adiante. Temos também o e-mail corporativo. Na ausência de atendimento presencial, várias unidades estão fechadas devido à pandemia e para o distanciamento social, para preservar tanto o contribuinte e o servidor da Receita Federal. A Receita Federal tem prestado atendimento também por e-mail, para suprir o atendimento presencial. Então, vocês podem usar esse e-mail que está aí na tela, atendimento@rfb.06@rfb.gov.br. Nós temos nossos conveniados, que são os Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, cartórios, principalmente para o CPF. E temos as juntas comerciais para o CNPJ. Nós temos um atendimento automatizado, exclusivo para o CPF, no Telegram, que é um aplicativo análogo ao WhatsApp. A gente tem uma parceria com as faculdades de ciência contábil, que são os NAFs, Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil. Como que funciona o NAF? O NAF, através de uma parceria com a Receita Federal, as faculdades de ciências contábeis, elas passam a ter um atendimento para o cidadão, pessoa física, e para a pessoa jurídica, microempresa, empresa de pequeno porte, para dar assessoria contábil e fiscal, para aqueles serviços que não são obrigatórios ter um contador. Ele é análogo ao núcleo de apoio jurídico que tem, né, no caso do curso de Direito, né? Então, foi feito uma parceria com as faculdades de ciências contábeis para que eles prestem o serviço ao cidadão e também para que os alunos possam desenvolver, antes mesmo de formar, a prática contábil. Isso aí é um jogo de ganha-ganha, porque a Receita Federal consegue dar um atendimento longe das suas unidades de atendimento, a faculdade consegue colocar e educar melhor o seu aluno, principalmente nas práticas contábeis ligado à Receita Federal, e para o aluno, ele adquire um conhecimento a mais, fica mais perto da população, né, sabe o que ele vai enfrentar na vida profissional dele, né, e tem até oportunidade de emprego. Como exemplo, a gente tem o sul de Minas aqui, que a gente conseguiu implantar em todas as faculdades de ciências contábeis no sul de Minas. E nós temos aqui os maiores atendimentos do Brasil em quantidade de atendimento aos cidadãos. Esse é um ganho
para o sul de Minas. O sul de Minas, ele tem o maior número de NAF implantados. E o que o aluno também ganha com isso? A gente tem casos aqui de NAF que foi uma grande empresa, chegou no NAF e perguntou: quem que são os alunos do NAF? Foi na faculdade? Fulano, fulano, fulano. E a gente sempre procura fazer um rodízio com esses alunos. Para quê? Para que o NAF sempre esteja funcionando. E pegou todos os alunos que faziam parte do NAF, porque sabia que aqueles alunos tinham um conhecimento melhor, né? E foram empregados na empresa, na grande empresa, antes mesmo deles formarem. Então, isso é um jogo de ganha-ganha. Ganha a faculdade, ganha o aluno e ganha a população. Nós temos também um modal de atendimento, né, que esse eu considero que é o mais social já feito pela Receita Federal, que é o ponto de atendimento virtual. O ponto de atendimento virtual, ele funciona com a parceria com as prefeituras municipais, principalmente nas localidades onde a Receita não tem uma unidade de atendimento. Então, para vocês terem uma ideia, aqui em Minas, no sul de Minas, a gente tem apenas 11 unidades de atendimento próprios da Receita Federal. Com esse acordo, nós passamos de 60 pontos de atendimento próximo ao contribuinte. Como que funciona? A gente faz uma parceria com uma prefeitura, implanta o ponto de atendimento virtual, no qual um servidor da prefeitura orienta o contribuinte, preenche os formulários relativos ao serviço desejado, esse servidor da prefeitura faz a digitalização desse documento, coloca num processo digital próprio para atendimento daquela prefeitura e aquele documento é aceito por um servidor da Receita Federal, que pode estar em qualquer localidade dentro de Minas Gerais. Esse servidor, que está em trabalho remoto durante a pandemia, recebe esse serviço, realiza o serviço, coloca aquele serviço em forma digital no mesmo processo e o servidor da prefeitura imprime ou grava em uma mídia digital para o contribuinte aquela resposta da Receita. Qual a vantagem desse serviço? A Receita Federal, como não tem como ampliar sua rede de atendimento, ela consegue, com essa parceria, ampliar essa rede de atendimento. Ganha a prefeitura, né, que dá mais um serviço para o cidadão do seu município, e ganha o cidadão que tem um ponto de atendimento da Receita Federal dentro do próprio município. Para vocês terem uma ideia de como funciona o PAV hoje, no sul de Minas, como exemplo, e no Triângulo Mineiro, nós temos mais de 80% da população atendida no seu próprio município, ou por uma unidade da Receita, ou por um ponto de atendimento virtual. E o que significa isso? Antes nós tínhamos apenas 30%, em torno de 30% de unidades da Receita presentes no mesmo município junto ao contribuinte. Nós mais que dobramos a presença da Receita Federal na própria cidade do contribuinte. E quando a gente fala disso, eu gosto muito de citar um exemplo de como está o PAV hoje. Hoje nós estamos beirando os 200 PAVs em Minas Gerais. Essa ideia surgiu em Minas Gerais, surgiu em Sete Lagoas com o primeiro PAV e foi difundido para o Brasil através do sul de Minas. O sul de Minas teve o segundo PAV do Brasil e aí atingiu a marca, né, de quase 60 PAVs. E o que acontece com o PAV? Muitas das vezes o contribuinte tinha que ir até uma unidade de atendimento. Hoje em Minas nós temos municípios distantes, 60 quilômetros, 100 quilômetros, 30 quilômetros, 200 quilômetros. E aí, eu gosto de brincar, hoje nós atendemos em torno de 200 serviços por dia em Minas Gerais através do PAV. Se a gente considerar uma distância média aí de 50 quilômetros por município, né, em Minas Gerais, e de volta nós temos 100 quilômetros. Né? Se nós considerarmos 200 atendimentos por dia, nós temos economizados para o cidadão mineiro 20 mil quilômetros dia
aquele cidadão que teria que se locomover até uma cidade próxima, que tivesse um atendimento da Receita Federal, digo próxima, que tem cidade que tem 200, tem cidade que tem 300, tem cidade que tem 30. Ele está economizando dinheiro, tempo, não perdendo dia de serviço e agilizando a sua vida. Veja bem, uma pessoa que precisa receber um auxílio, que precisa cadastrar para fazer uma cirurgia de emergência no hospital, um CPF, e não tem, e precisa se deslocar a outro município para ter esse atendimento. Com o PAV, a gente não tem mais isso. A gente atende o contribuinte onde ele está. Isso aí é um ganho para a população, é um ganho social inimaginável. Esses tempos para trás, eu estava fazendo uma palestra, né, para que o pessoal do Amazonas divulgassem o PAV. E o colega do Amazonas, da Receita Federal, onde apenas no estado de Amazonas tinha somente 5 pontos de atendimento para aquele mundo de estado, e ele falando que tem municípios que o contribuinte precisa andar 14 dias de barco. Eu fiquei boquiaberto, né? Porque a gente estava falando de Minas aqui de 50 quilômetros, né? 1 hora de carro, 2 horas de ônibus, né? A pessoa anda 14 dias. Uma pessoa pobre que precisava receber um auxílio emergencial, que estava com problema no CPF e ter que viajar 14 dias. Não vai receber, ele está eliminado socialmente, né, da sociedade. Ele não vai ter como ele ter um atendimento da Receita. Então, para vocês verem a importância e por que eu acho importante o PAV. Então, vamos falar sobre os canais agora, direcionado para os senhores. Então, nós temos hoje, basicamente, na internet, o gov.br/Receita Federal e o portal ECAC, como eu havia falado antes. O que difere um do outro? O portal ECAC, ele está dentro do site da Receita na internet. Só que, além do portal ECAC, existem serviços e orientações que são públicos, sem restrições. Como vocês trabalham na Justiça, em tese, a maioria dos serviços, né, da Justiça são públicos, né? A Justiça merece publicidade, né? Não sei se estou certo nisso. Já a Receita Federal, os dados fiscais são protegidos pelo sigilo fiscal. Então, essa é a diferença. Então, todos os dados das pessoas que podem ser publicados, principalmente os dados cadastrais e os dados da pessoa jurídica, estão dentro do site no gov.br/Receita Federal. E lá tem vários serviços, como verificar se o CPF está regular ou não, verificar o CNPJ de uma empresa. Todos esses serviços, eles são públicos, estão disponíveis no site da Receita Federal. Muitas vezes a pessoa vem no site para pegar um documento, um papel que está disponível no site, na internet. E nós temos o portal ECAC, que é um link, né, dentro do portal ECAC, onde os dados estão protegidos pelo sigilo fiscal. Então, são orientações e serviços protegidos pelo sigilo fiscal. E a gente vai orientar como que vocês acessam tanto a internet, os serviços que não são protegidos pelo sigilo fiscal, e também os serviços que são protegidos pelo sigilo fiscal. Então, para acessar o site da Receita Federal, é o gov.br/Receita Federal. Entrando no gov.br/Receita Federal, a gente tem no alto o menu aí que a gente chama de menu sanduíche, que é os 3 tracinhos aí, né? A gente clicando nele e nos serviços, a gente vai procurar os diversos serviços que a gente tem na Receita Federal. Então, todos os serviços disponíveis para vocês na Receita Federal. Uns são públicos, e aí você vai consultar sem senha, sem nada, e os outros são protegidos pelo sigilo fiscal. Esses eles vão direcionar vocês para o ECAC, que é o site, o link dentro do site da Receita, protegido pelo sigilo fiscal. Aqui no menu aqui a gente tem vários outros menus, submenus, né? E esse aqui é muito interessante também, que são os canais de atendimento. Esses canais de atendimento que eu citei anteriormente, eles estão aqui também nesse menu com informações, como acessar esses outros canais de atendimento. E um dos serviços mais procurados pelo cidadão hoje na Receita Federal é o CPF. Então, muitas das vezes, o contribuinte tem a sua vida limitada por conta do CPF.
E vocês, muitas vezes, quando vai fazer um inventário, um arrolamento, também deparam-se com um problema no CPF do falecido, né, ou de algum dos herdeiros, e aí o inventário, o arrolamento fica parado por conta disso, né? Esse treinamento justamente eu fiz por conta disso, porque muitas pessoas nos procuravam aqui na sede da Receita, também pelo WhatsApp. Eu sou muito conhecido na cidade, a cidade não é tão grande assim, então amigos que são advogados procurando, né, para saber como resolver o problema, e o problema poderia ter sido resolvido direto no site da Receita. Então, você entrando no site da Receita, rolando a tela para baixo aí, você vai encontrar o menu Meu CPF, que é o carro-chefe da Receita em atendimentos hoje. Você clicando aí, também rolando a tela para baixo aí, você vai encontrar os problemas com o seu CPF. Saiba o que fazer. Então, e aí tem uma cartilha com todas as situações possíveis do CPF e todas são linkados. Eles têm um link para você, para explicar para você ou para você resolver a situação do seu CPF ou do seu cliente. Então, quando você entra no Meu CPF e rola para baixo, aí ele vai ter explicando as situações do CPF e o link também, né? E aí, ele tem a primeira opção aqui, é para fazer a consulta do seu CPF. Então, primeiro passo é entender o que deu de errado com o seu CPF. Está escrito aí. Para fazer isso, clique aqui. Você clicando aqui, você vai para a consulta cadastral do CPF. E o que precisa para essa consulta cadastral? Sua ou do seu cliente? Apenas o número do CPF e a data de nascimento. Lembrando, esses dados não são protegidos pelo sigilo fiscal. Eles estão abertos para qualquer cidadão consultar. Você digitou o CPF e a data de nascimento, deu consultar, ele vai apresentar essa tela aí, tá? Esse caso o CPF deu regular. Significa que cadastralmente, veja que aqui a situação cadastral do CPF, ele não tem nenhuma pendência, tá? Então, cadastralmente, esse contribuinte está regular no CPF, ok? E as outras situações do CPF? As outras situações do CPF é pendente de regularização, suspenso, titular falecido e cancelado. Todas essas situações aí estão disponíveis lá na cartilha que tem dentro do Meu CPF, lá no site da Receita. Isso aqui é uma tela do site da Receita. Se você rolar essa tela para baixo, você vai ter as situações aqui explicando o que é cada uma aqui. Então, aqui nós temos, por exemplo, pendente de regularização. Essa situação significa que você não entregou alguma declaração do imposto de renda. Qual declaração? Uma ou mais dos últimos 5 anos. E aí, ele dá toda a explicação. Para consultar, a declaração está faltando. Essa consulta é feita no portal ECAC. Você, então, precisará da senha.gov.br. Então, ele já te dá o link, né, para você ir para o portal ECAC ou cadastrar uma senha .gov.br. Então, ele te explica tudo que tem que fazer e já linkado. CPF suspenso, essa situação significa que o seu CPF está com informações incorretas e incompletas. É alguma ausência de algum dado no seu CPF. Titular falecido, essa situação significa que foi informada a data de falecimento do CPF. Isso aí, às vezes, não é uma restrição, porque se a pessoa realmente está falecida, o CPF está ok de acordo com a situação civil da pessoa. E cancelado é o CPF que tem um caso de duplicidade ou foi cancelado por alguma medida administrativa. E vejam, todos têm o link aqui para você saber como resolver cada situação. Nós temos outra opção dentro do site, lá no Meu CPF, é alteração. A alteração do CPF ela é feita também no site. E você altera quando tiver algum dado cadastral errado ou incompleto. E você pode pedir alteração na internet ou no correio, né? A gente indica que peça na internet, né? Porque a internet você está com ela na tua frente, não precisa de ir ao correio. Mas o correio também faz esse tipo de atendimento. E quais são os dados que são possíveis de alterar? O nome, data de nascimento, nome da mãe, endereço e título de eleitor. Então, esses dados são possíveis de alterar no CPF. Além de não constar aqui, tem também o sexo. Às vezes dá problema com relação ao sexo, quando é cadastrado errado no cadastro da Receita, e aí a pessoa vai receber algum benefício lá e ela põe o sexo dela e está diferente na Receita por um erro ou do cadastro
ou um erro da receita, e aí também o sexo também não está aqui na relação, mas é possível de se alterar. E a atualização está lá. No meu CPF tem a opção de atualizar o CPF. Então, você clicando lá em atualizar o CPF, ele vai abrir uma tela e para você informar todos os dados cadastrais da pessoa, repetir, né, os dados cadastrais, que a Receita vai fazer um cruzamento para ver que esses dados realmente estão certos. Em alguns casos, quando você pede a alteração de CPF ou algum serviço CPF, ele te manda para uma unidade de atendimento presencial. Hoje, isso não é mais possível na maioria das vezes, que a maioria das unidades da Receita estão em trabalho remoto, então não está tendo atendimento. Então, quando aparecer uma mensagem de você ir à Receita Federal, em qualquer um dos serviços, você pode, por opção, mandar para esse e-mail, que é o atendimento rfb.06@rfb.gov.br. Esse e-mail vai cair em um dos nossos atendentes e em até 48 horas você tem uma resposta sobre aquele assunto que você demandou. E o que você deve mandar para esse e-mail? Né? Se for um atendimento para você mesmo, né, ou para o seu cliente, você tem que mandar os documentos do seu cliente ou para você mesmo. E o que você vai mandar? É a selfie, né, a foto do requerente com o documento de identificação frente e verso, o título de eleitor, se a pessoa tiver obrigada ao título, um comprovante de endereço, o protocolo de atendimento do CPF, quando você tentar fazer na internet ou no correio, e demais documentos necessários para a comprovação. Algum outro documento que precisar de complementar. Por exemplo, a identidade dele não está com o nome de solteira, está com o nome de casado, tem que alterar de um para outro. E manda a certidão de casamento para comprovar, caso o documento dele não esteja correto ainda. Então, quanto mais documentos para fazer prova você puder enviar, você envia. Esse a gente está fazendo, a maioria desses documentos é para o atendimento do CPF via e-mail. Muitos casos, né, de falecido e com qual a documentação precisa para um atendimento quando a pessoa é falecida. Então, quem que pode requerer? Né? Quando tem bens a inventariar, é o inventariante, o cônjuge meieiro, o conivente ou o sucessor a qualquer título. Sem bens a inventariar, é parentes da pessoa falecida, pais, filhos, irmãos, netos, etc. Isso tudo você tem que mandar o comprovante, né, o documento para comprovar. Quais são os documentos necessários? Documento que comprove a necessidade do serviço, né? Quem que está pedindo esse serviço? O inventário, é o INSS, né? Quem que está precisando desse serviço? A certidão de óbito, documento de identificação do falecido que comprove a data de nascimento, naturalidade e filiação. E se essas informações não constarem na certidão de óbito. Então, porque a gente precisa da certidão de óbito para comprovar que ele está falecido. A maioria das certidões de óbito não constam a data de nascimento. Então, tem que ter um documento complementar para que conste essa data de nascimento, porque o nosso cadastro pede para fazer qualquer ato do CPF a data de nascimento. Procurador. Quem que pode ser procurado? Como que funciona a procuração na Receita? Procuração para atendimento presencial ou para um atendimento pelo e-mail. A procuração ela pode ser pública ou particular com firma reconhecida, com poderes específicos para representação perante a Receita Federal. Então, dois pontos de atenções aí, né? Pode ser a procuração pública ou a particular. Se for a pública, ela tem que ter, a pública ou particular, ela tem que ter poderes específicos para representação perante a Receita Federal, detalhando quais os poderes que aquela pessoa tem. É muito comum vir poderes gerais e não citar a Receita Federal nem o serviço que aquele procurador tem direito de fazer na Receita. Aí a gente não aceita. E tem que ter firma reconhecida. Então, aquela procuração que você junta num processo de inventário, de arrolamento, caso ela não tenha firma reconhecida, a gente não pode aceitar. Por quê? Porque os dados são protegidos pelo sigilo fiscal, diferentemente, né, do judiciário, né, da justiça, que ela, na maioria das vezes, é pública. Então, há uma diferença nesse tipo de atendimento. Então, quando vocês forem fazer um contrato, né, para representar uma pessoa, né, quando for fazer aquela procuração, se ela não for pública, que ela tenha firma reconhecida, né, para evitar um problema maior quando vier ao atendimento, seja presencial ou seja pelo e-mail, né, que é o atendimento que a gente está fazendo
em sua maioria agora. E aí a gente viu sobre o CPF a parte cadastral, né? E agora tem a parte fiscal sobre o CPF, que é onde vê se a pessoa tem débito ou não. Geralmente a parte fiscal a pessoa precisa para quando ele vai fazer um contrato com um banco público ou com um órgão público ou quando vai fazer um inventário e arrolamento, além do CPF estar em condições regular, ele tem que estar sem débito, ele não pode ter débito. Então você entrando no site da Receita, em serviços, certidões e atestados, emitir certidão. E aí você tem a emitir certidão de regularidade fiscal. E aí você descendo a página, abrindo o campo etapas para a realização do serviço, você vai em certidão e vai ter os tipos de certidão, pessoa física, jurídica, do imóvel rural. Você escolhe qual que você quer, vamos citar o exemplo aqui, a pessoa física, ele vai abrir essa tela, certidão de débito relativa a créditos tributários federais e a dívida ativa. Essa certidão da Receita ela é conjunta, ela é tanto da Receita Federal quanto é da dívida ativa. Para a emissão da certidão, ele vai pedir, no caso da pessoa física, o CPF e esses caracteres antirrobóticos. A certidão, se já foi emitida uma certidão anteriormente, tem a opção de você emitir a segunda via dela, porque a certidão da Receita, normalmente, ela vale por 6 meses. Agora, se a certidão foi emitida e você quer emitir uma nova certidão, você pode emitir. Se não tiver débito, ele vai sair uma nova certidão com validade de 6 meses. Pediria aí, Valmir, para verificar quem que está com o microfone aberto e fechar, fazendo favor, para não atrapalhar a apresentação. Obrigado. Então, voltando aqui, pode ser que a pessoa tenha uma certidão emitida, né, há um tempo e depois venha sair um débito, venha aparecer um débito. Aquela certidão que foi emitida anteriormente vai continuar valendo, só que ela tem uma validade menor, mas você não vai conseguir emitir uma nova. Então, vai conseguir esses casos. Por isso que aparece, às vezes, quando você vai emitir a certidão de uma pessoa, opção de segunda via e nova certidão. Há casos que vai sair as duas certidões e há casos que a nova certidão não vai sair, porque depois que foi tirada aquela primeira certidão há menos de 6 meses, apareceu um débito. Mas aquela certidão antiga continua valendo se ela estiver dentro dos prazos de 6 meses. E aí é a certidão, né, negativa da Receita Federal, ela sai, né, com os dizeres, certidão negativa de débito relativa a tributos federais e a dívida ativa da União. Nós temos a certidão positiva com efeito negativo de débitos relativos aos tributos federais e dívida da União. O que significa isso? É que a pessoa tem débito com a Receita ou com a dívida ativa que estão suspensos. Então, quando um débito está suspenso, a certidão sai positiva com efeito negativo. E quando que um débito está suspenso? Quando o débito ainda não está vencido, existe a constituição do crédito tributário ainda não venceu, existe a condição de parcelamento, existe a condição que ele está demandando aquele débito, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, ele está impugnando aquele débito, né? Ele está agindo contra aquele débito, e se acontece isso, sai uma certidão positiva com efeito negativo que tem o mesmo valor. E quando tem algum débito, ele vai te falar que os dados são insuficientes para a emissão de certidão e vai mandar você para o ECAC. Por quê? Porque o débito na esfera da Receita Federal, ele é protegido pelo sigilo fiscal. E aí você tem que acessar o ECAC, porque dentro do ECAC é que a Receita vai saber que está fornecendo os dados para você mesmo, que tem uma checagem dentro do ECAC e a gente vai ver para frente. E aí vamos tratar do ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento, que é onde estão todas as informações protegidas pelo sigilo fiscal. Até aqui a gente estava no portal da Receita, onde tem serviços e orientações que não são protegidas pelo sigilo fiscal. Então, qualquer cidadão, sem senha, sem nada, está autorizado a consultá-los. Agora a gente vai para dentro do ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. Esse sim precisa de senha ou certificado digital, e a gente vai ver aí. Então, como que acessa o ECAC? Com certificado digital, e aí todos os advogados hoje
tem um certificado digital, e aí ponto para vocês, já é uma facilidade. Os dados de vocês conseguem acessar plenamente através do ECAC. Acessar, fazer a alteração de dados no CPF, fazer cadastro de nacional de obras, consultar a declaração, e a gente vai ver para frente. A gente também pode acessar através da conta GovBR, que aí você vai cadastrar uma senha dentro do portal GovBR, e com o código de acesso no caso das pessoas jurídicas que são optantes pelo Simples Nacional. Aqui a gente vai focar no certificado digital. E quais os serviços disponíveis dentro do portal ECAC? Todos os cadastros, CPF, que é o CPF, cadastro da pessoa física, CAIPF, que é o cadastro da pessoa física equiparado à jurídica para fins tributários, o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, o CNPJ e outros cadastros que a Receita tem. Nós temos a pesquisa situação fiscal, que consulta débitos e pendências. Então, quando não sair uma certidão negativa, você vai consultar uma pesquisa situação fiscal para saber quais os débitos. O Meu Imposto de Renda, que é um portal dentro do portal ECAC, onde você consegue cópia de declaração do imposto de renda, recibo, extrato da declaração, acesso à defesa, que é você fazer a defesa com relação à entrega de documentos da malha, a declaração pré-preenchida, também você cópia do comprovante de rendimento seu. Então você tem vários serviços dentro do Meu Imposto de Renda. Serviços via chat. Esses serviços via chat, dentro do portal do ECAC, você conversa com o atendente de forma online, né, digitando, é um chat. Você conversa de forma online com o atendente da Receita Federal. Tá? Esse chat você só consegue estando dentro do portal ECAC. E só para tratar coisas próprias suas, se você estiver atuando como você mesmo dentro do ECAC. Que a gente vai ver para frente que vocês têm condição de até atuar como terceiros dentro do ECAC. Tá? Então, se você estiver atuando para terceiros e com procuração para tal dentro do ECAC, você vai conseguir o chat para aquele terceiro também. Ok? A gente consegue parcelamentos, retificação de pagamentos, DARF, GPS, e a gente consegue o processo digital, né, que é o modal de atendimento hoje para vários serviços da Receita Federal. E o processo digital, hoje a gente tem certidão negativa, né, quando você não consegue tirar e você considera que você está quites com a Receita Federal e com a Procuradoria, impugnação de notificação de lançamento do imposto de renda, entrega de documentos da malha fiscal, procuração RFB, que a gente vai abordar esse tema, retificação de pagamentos e serviços para CNO e CERO. CNO a gente viu que é Cadastro Nacional de Obras e o CERO é serviço de regularização de obras. Então, esses serviços são feitos dentro de processos digitais dentro do ECAC. Passando para frente para vocês verem como que entra dentro do ECAC. É do mesmo jeito, a gente acessa o site da Receita Federal, gov.br/Receita Federal, entra dentro do portal ECAC. Lá tem um link, né, portal ECAC. Esse é a carinha aí da entrada do portal ECAC. Se você nunca acessou o portal ECAC com certificado digital seu, você tem que entrar através do GovBR. Sempre você tem que entrar através do GovBR, desculpa. Então, sempre você entra pelo GovBR, porque você não vai acessar pelo código de acesso, porque você não é pessoa jurídica optante pelo Simples. Você vai acessar pelo GovBR. Se você não tiver cadastro no GovBR, você vai ter que criar uma conta no GovBR. Se você já tiver acessado algum dia o GovBR, você já vem direto aqui, ó, certificado digital, e acessa o ECAC com o teu certificado digital de advogado ou de contador. Okay? O seu certificado próprio. Você vai ver o quê? Coisas suas dentro do ECAC, protegidas pelo sigilo fiscal. Então, se você não tem uma conta GovBR, você cria. Se você já tem, você já vai direto com o certificado digital. Se você não tiver a conta, você cria a conta e depois volta nessa tela para acessar o ECAC com o certificado digital. Certo? Essa é a cara do ECAC. Então, o ECAC, como eu falei, a gente tem vários
serviços aqui. A gente tem, como eu falei, cadastros, certidões, cobrança, declarações demonstrativos, restituições, dívida ativa da União, sem procurações, pagamento e parcelamento. Tá? Então, a gente tem todos os serviços, todas as informações que estão protegidas pelo sigilo fiscal do contribuinte. E aí, aqui que está a cereja do bolo para vocês. O que acontece? O seu cliente, às vezes, ou na maioria das vezes, não sabe qual que é a pendência dele, não sabe qual que é o problema que ele tem com a Receita e precisa de algum serviço da Receita e não tem certificado digital. Porque não é comum uma pessoa física no Brasil hoje ter certificado digital. A gente tem nichos de profissões que têm o certificado digital. É o contador, é o advogado, o servidor da Receita. Nós trabalhamos também com certificado digital para acessar o nosso sistema. Então, tem nichos de profissões que têm o certificado digital. O cidadão comum não usa o certificado digital, mas tem um jeito de vocês, com o certificado digital de vocês, acessarem informações do ECAC como se tivesse, como seu cliente tivesse um certificado digital. Então, vocês, com o certificado de vocês, vão entrar no ECAC sendo procuradores do seu cliente. Então, qual que o que precisa? Essa procuração, ela é diferente daquela procuração que você faz de próprio punho para atender o teu cliente de forma presencial. Essa procuração aqui é exclusiva para acessar o ECAC. E ela tem duas premissas. Né? Uma, ela tem que ter firma reconhecida pelo outorgante e o procurador deve ter certificado digital. Então, para vocês só falta uma, né? Porque vocês têm certificado digital. O teu cliente não tem e não precisa. E ela tem que ter firma reconhecida. Então, basta isso, basta essa procuração ter firma reconhecida, você vai poder atuar lá do teu computador com o teu certificado digital como procurador, né, digital, dentro do portal ECAC, você pode ter o atendimento dos dados sigilosos do seu cliente. E aí, vamos lá, como funciona? Né? A procuração para uso no portal ECAC. Você preenche ela na internet, abre um processo digital em seu nome dentro do ECAC, junta a procuração com firma reconhecida, como eu falei, aquela procuração que você vai preencher no site da Receita, e após 2 dias você vai ter acesso já liberado para atuar como procurador do seu cliente. E aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês adquirem essa procuração. Vocês entram no site da Receita, serviços, procurações digitais, cadastrar ou cancelar uma procuração. Vocês vão lá, etapas para a realização do serviço, vai rolar a tela. E aí vai aparecer lá, procuração RFB. Rolou a tela para baixo, procuração RFB. Tá? Não é a procuração eletrônica. Tá? Porque ela fala assim, ó, se o outorgante possuir certificado digital, aí essa procuração eletrônica é outro caso, que você faz lá dentro do ECAC, mas com o certificado do seu cliente. Como o seu cliente, a maioria não tem certificado, você vai usar essa procuração aqui, ó, procuração RFB. Guarda esse nome. Aqui, você clicou na procuração RFB, ele vai abrir essa tela aí. Cadastro ou consultar uma procuração. Você tem essas duas opções. Se você já enviou uma procuração para a Receita, você pode consultar lá para ver se ela já está válida. Tá? Se é primeiro cadastramento da procuração, você vai clicar aí. Então, você clicou em cadastro. Ele vai pedir aqueles caracteres antirrobóticos. Continuar. E aí ele vai abrir essa tela. Esse é um cadastro comum. É os dados seu e o dado do seu cliente. Ele vai pedir para você cadastrar uma palavra-chave, né? E a vigência da procuração, que é no máximo 5 anos. Você pode pôr qualquer vigência dentro do prazo de 5 anos. Você rolou a tela para baixo, você pode escolher quais serviços, ou então escolher todos os serviços que estão disponíveis dentro do ECAC. A gente, a não ser que seja uma pessoa que tem muitos dados, uma pessoa, um empresário que tem muita informação, que não quer dar acesso para você a tudo, ele seleciona aqui os tipos de serviço. O cidadão comum, a gente orienta para solicitar todos os serviços. Aí você solicita todos os serviços. Rolou aqui e dá a opção cadastrar procuração. E aí essa procuração que vai ser
vai ser exposta para você imprimir. Aí vai ter os teus dados, os dados do otorgante, os dados do procurador, e você vai pedir para imprimir a declaração. Imprimiu a declaração, leva no cartório, a pessoa assina, leva no cartório e reconhece firma. Feito isso, você tem a procuração para o teu cliente, você representar teu cliente perante a Receita, mas ela não está ainda validada por um servidor da Receita. Então, a gente tem que fazer essa validação. Onde que faz essa validação? Dentro do portal ECAC. Então, você vai entrar dentro do portal ECAC, legislação e processo, vai aqui em processos digitais e vai aqui solicitar um serviço via processo digital. A gente lembra lá que a gente falou que o ECAC, dentro do ECAC você pode abrir um processo digital? Então você vai solicitar um serviço via processo digital. Solicitado o serviço, ele vai pedir qual que é a área de concentração do serviço e qual que é o tipo de serviço. A área de concentração é procuração, o tipo de serviço é cadastrar procuração para acesso ao ECAC. Ele vai pedir o telefone e você vai clicar em solicitar o serviço. Antes ele te dá uma informação aqui que é muito importante. Tá? Quando você vai mandar esse documento para a Receita Federal, ele pede para você, para fins de controle, colocar os últimos 5 caracteres da procuração, porque a procuração tem um número de controle, que são 20 caracteres, se não me engano, e aí ele pede os últimos 5 para você pôr no título do documento, a gente vai mostrar mais à frente, porque isso aí facilita a automação dessa procuração, de validação dessa procuração, ela é validada mais rápido. E aí você vai solicitar o serviço, e aí ele fala para você, ó, o processo digital foi cadastrado, o número é esse, deseja juntar a procuração agora? Você marca sim. Ele vai abrir essa tela aí, você vai falar assim, adicionar um documento para rascunho. Adicionar um documento para rascunho, você vai pôr lá documentos diversos outros, e o título do documento, onde a gente falou ali que você vai pôr os últimos 5 dígitos da procuração, que ela tem um código de controle. Aí você põe lá no título do documento, o número da procuração. Aqui está o número de controle da procuração, que aparece na procuração, o código de controle. Quando você imprime a procuração, você vai ver lá que esse código de controle, não tem erro. Os últimos 5 dígitos é que você vai colocar lá no título do documento. Feito isso, você vai selecionar o arquivo da procuração onde você digitalizou ela. Porque para colocar no processo digital, você tem que digitalizar ela e transformar em PDF. Ok? Então você vai gravar o arquivo, digitalizar a procuração que você reconheceu firma do seu cliente, não precisa mandar ela original para a Receita, você vai mandar a digitalizada, né, o original que você digitalizou, vai colocar em qualquer pasta lá e vai selecionar para juntar a procuração. Ela não foi ainda validada pela Receita. Você dá salvar, ela vai aparecer lá, documentos diversos outros, né? O nome do arquivo e a procuração, tá? E ela está salvada como rascunho. Aí você pede para enviar essa solicitação aí, que está gravada como rascunho. Pronto. Você enviou para a Receita Federal a procuração para ser validada. Essa procuração, tanto dentro do processo aqui, você pode verificar se ela foi validada depois de 2 dias, ou lá onde você cadastra a procuração, que tem a opção de consultar a procuração. Não sei se vocês lembram lá. Aí vai falar se foi aceita ou não. Né? Se reconheceu firma, está tudo certinho, ela vai ser aceita. Tá? E aí, como que vocês acessam o ECAC para atuar como procurador? Uma vez a procuração depois validada pela Receita, que eu falei geralmente uns 2 dias ela é validada, você entra dentro do ECAC e lá no alto, no canto superior direito, vai ter lá, alterar o perfil de acesso. E aí você vai pôr, escolha uma opção para alterar o perfil, vai aparecer essa tela aí. Então, se o teu cliente for uma pessoa física, você vai pôr lá, procurador de pessoa física, e colocar o CPF dele. Se fosse uma pessoa jurídica, você vai pôr uma pessoa jurídica. Tá? Aqui embaixo, desculpa. Tá? Se você é representante de uma empresa, você consegue consultar tudo da tua empresa aqui. Ó. Se você é um advogado e tem uma empresa, você consegue consultar tudo aqui, colocando o CPF. Não precisa nem de procuração. Agora, de procuração, é procurador de pessoa física aqui ou procurador de pessoa jurídica. Você digita o CPF da pessoa e clica em alterar. Aí o que acontece? Você
né? No meu caso aqui sou eu, estou atuando como procurador do meu cliente. Tá? Agora, tudo que você consultar e fizer dentro do ECAC, você vai estar atuando em nome do seu cliente. Inclusive, vendo a falta de declaração, vendo o extrato da declaração, vendo por que ele não tem algum débito, alguma coisa. Né? Então, isso aqui é a cereja do bolo. Você, sem sair de casa, você consegue consultar tudo seu e, principalmente, de todos os clientes seus. Então, assim, hoje em dia, você fez o contrato com o cliente, já faz uma procuração em RFB, né? E aí você vai estar acobertado para que você consulte tudo do seu cliente. Isso aí é um benefício, né? E um ganho que você não vai precisar de ficar correndo atrás, ir na Receita, orientar como que faz, né? E aí, terminando a nossa explanação aqui, eu queria agradecer para vocês, né? Que ficaram até agora, deram atenção. E aí eu vou passar a palavra para a Ana Cristina. Obrigado. Evaldo, a gente gostaria muito de agradecer, né, as suas explicações, a sua fala, né, e a sua boa vontade em estar aqui para poder esclarecer dúvidas de um público que tanto nos demanda no atendimento da Receita Federal. Vamos passar agora ao esclarecimento das dúvidas, né, de cada um dos senhores, que irão ser respondidas pelo Evaldo. O participante que for fazer a pergunta, ele deve abrir o seu microfone e a câmera, né, caso disponha deste último recurso. Irá fazer a pergunta através da inscrição pela mãozinha ou, né, da pergunta através do chat. Então, a gente está disponível para os questionamentos. Posso iniciar as perguntas? Eu já tenho uma pergunta aqui. Lógico. Na verdade, assim, eu costumo fazer isso nas reuniões com o Evaldo, porque, na verdade, assim, foi uma pergunta que é muito recorrente, né? Durante o atendimento. Evaldo, inclusive, já fiz essa pergunta para você. Você já sabe até qual que é. Por exemplo, e se o cliente é falecido? Que é muito comum, né? Entendeu? No inventário, assim, o que ele deve fazer para poder outorgar a procuração? Essa é uma pergunta muito recorrente. Tá sem voz, Evaldo? Boa pergunta, Valmir. Essa aí é uma dúvida recorrente realmente. Então, caso a procuração, a gente está falando da procuração RFB, que é aquela para autorizar o advogado ou contador a acessar o ECAC e consultar os dados da pessoa. Então, se a pessoa é falecida, a gente lembra a apresentação lá de quem pode representar o falecido, né? É o inventariante, né? O meieiro, o herdeiro, e aí essas pessoas podem outorgar essa procuração. Só que a procuração, ela vai ser feita como outorgante o falecido, em nome do falecido, outorgando o procurador, o contador, o advogado, e quem vai assinar vai ser o herdeiro, o meieiro ou o inventariante. E aí vai juntar um documento para comprovar aquela situação. Então, se for o inventariante, o termo de compromisso de inventariante, se for o meieiro, uma certidão de casamento, né? Se for o cônjuge, desculpa, uma certidão de casamento, se for o meieiro, comprovar, né, perante o documento. Então, é o mesmo documento que ele traria no atendimento presencial, ele vai juntar junto com a procuração. Quem que assina? Aquela pessoa que pode representar o herdeiro, o falecido, entendeu? Seja o herdeiro, seja o cônjuge, seja o inventariante. Então, todas as pessoas que podem representar o herdeiro, o falecido, perante a Receita Federal, ele pode assinar essa procuração em RFB. Basta que junte a procuração, com firma reconhecida, assinado por esse representante, coloque um documento que comprove a situação dele como representante e a certidão de óbito. Basta isso. Se a pessoa não for falecida, né, tirando esse caso, só para lembrar, quando for fazer o pedido de procuração, basta a procuração com firma reconhecida, se for de uma pessoa que não é falecida, só para complementar, tá ok? Perfeito, Evaldo, perfeito. Evaldo, agora, na verdade, não é uma pergunta. Antes até de passar, a gente já tem uma pergunta ali no chat, depois eu vou passar para a Ana.
parece que o pessoal está tendo uma dificuldade ali no material. Depois você orienta a gente, como a gente fazer, para aquele material, aquele link que você passou, Sim. a gente está conseguindo abrir. Depois das perguntas, se você puder orientar a gente quanto a isso, tá? Ok. Evaldo, a gente tem um convidado, o Márcio Reis da Assunção, que está com a mãozinha levantada, Márcio. Fique à vontade, pode abrir o seu microfone para fazer a pergunta. Ô, Evaldo, boa noite. Nós somos velhos conhecidos, né? Então, eu estou com um problema lá. A pessoa, o contribuinte é uma menor, deficiente, analfabeta, e ela recebeu uma bolada boa de rendimentos recebidos acumuladamente. Então, fez a declaração dela e ela caiu na malha. Era de se esperar. Quem vai assinar a procuração para me acessar o ECAC? É a representante dela no processo? Boa noite, Márcio. Obrigado pela pergunta, né? Obrigado pela presença. Muito boa pergunta. Se é menor, se ela é totalmente incapaz, né? Quem assina ou é o pai, a mãe ou o curador, o tutor, desculpa, se tiver um tutor. Tá? Então, ela deve ter um tutor nomeado, se ela é totalmente incapaz. Na falta de um tutor, pode assinar a procuração o pai ou a mãe, que são responsáveis diretos pelo menor, né? Então, assim, mesmo que ela não fosse deficiente, neste caso, o pai ou a mãe, os pais, em primeiro plano, poderiam assinar essa procuração, certo? E aí, junta o documento, né, dessa condição. Agora, se ela não tiver nem pai nem mãe, aí seria o tutor. Tá certo. Então, nesse caso, eu deveria juntar, então, certidão de nascimento dela e documento do pai ou da mãe que assinou a procuração. Isso. E aí o pai ou a mãe assina e reconhece firma. E aí vai ser seria necessário juntar algum documento do processo que comprove a incapacidade dela? Não há necessidade, porque mesmo que ela fosse capaz, entre aspas, né, se ela não tivesse algum tipo de deficiência, o menor não pode, a não ser que ele foi emancipado, ele não pode assinar. Então, em qualquer das condições, já seriam os pais que poderiam representá-la. Na falta dos pais, o tutor. Ok. Por exemplo, a procuração foi indeferida. Nesse caso, deve fazer outra? Uma vez indeferida, você deve cadastrar numa nova procuração e enviá-la. Ok. Obrigado, Evaldo. Boa noite. Obrigado a você, boa noite. Evaldo, a gente tem uma pergunta no chat da Keila. Ela está perguntando como fica a responsabilidade do contador com a procuração, tendo em vista a responsabilidade dos atos praticados pelo cliente. Essa é a pergunta dela que está no chat. Sim. Olha, a procuração, vocês, no caso, né, são mais capacitados na área jurídica do que eu, mas a procuração passada para terceiro, ela só tem responsabilidade dos atos que o terceiro praticar, mediante aquela procuração, né? Então, ele é responsável pelos atos que ela praticar. Se uma procuração é passada e você não pratica nenhum ato, você não tem responsabilidade civil nenhuma, nem criminal. Agora, se você recebe uma procuração e mediante essa procuração você pratica atos ilícitos, você vai responder por esses atos, né? O pessoal até brinca, né? Porque a gente, servidor público, né? A Ana sabe disso, a gente é impossibilitado de ser procurador de qualquer pessoa, né? Então a gente não pode ser procurador por ser servidores públicos. Então o pessoal pergunta, se alguém cadastrar uma procuração no meu nome, se eu não entrar no ECAC e não agir em nome daquela pessoa, aquela procuração, apesar dela ter validade, se eu não praticar nenhum ato, eu não sou procurador.
Porque a procuração, qualquer um pode ir lá no cartório e fazer uma procuração particular, passando para qualquer pessoa. Se aquela pessoa não praticar nenhum ato, né, que está naquela procuração, ele não é procurador de verdade, né? Ele não atuou como procurador, então, consequentemente, ele não é procurador. Então, resumindo, a procuração você responde pelos atos que você fizer, se passando como procurador daquela pessoa, como você atuar por aquela pessoa. O fato de você ser procurador e não atuar ilegalmente em nome dele, você não tem sanção nenhuma. Evaldo, posso só fazer uma consideração? Sim. Na verdade, quem está fazendo a pergunta está falando em relação ao, não sei se você percebeu, em relação ao contador. Como fica a responsabilidade do contador? Sim, eu não acredito que não há diferença, né? No caso, ele tá acessando o banco de dados em nome do contribuinte, mas assim, a responsabilidade é a mesma se ele, por exemplo, fizesse alguma coisa independente da procuração, não é isso mesmo? Sim, a responsabilidade é pelos atos dele. A responsabilidade do contador é pelos atos dele, né? Pelo que ele praticar, pelos atos dele. Então, ele é responsável pelos atos dele. Então, por exemplo, uma contabilidade. Se ele está fazendo a contabilidade da empresa e está transmitindo declarações usando a procuração do seu cliente, né? Ele está responsável pelas informações que ele presta, né? Então, assim, ele vai fazer a declaração com base nos documentos que o cliente mandou. Concorda? Sim. Então, ele é responsável por aquela declaração, uma vez que o cliente apresentou os documentos para ele. Ele não pode, o cliente não apresentou o documento, ele fazer uma declaração diferente, né, do que o cliente entregou para ele. Aí ele é responsável, corresponsável. Agora, se ele faz a declaração com base no que o cliente dele apresentou, ele não tem responsabilidade. Ok. Perfeito. Podemos prosseguir, Ana. Agora a gente tem uma pergunta do Fernando, uma pergunta até bem interessante. Quando concedido um alvará a fim de reaver saldo de imposto de renda a restituir de falecido, como é feita a procuração? É quem que fez a pergunta? Foi o Fernando. Fernando. Boa noite, Fernando. Obrigado pela pergunta. Tá? O alvará, ele é passado em favor de uma pessoa, né? Quando você tem uma restituição ou um bem ou um valor de uma pessoa falecida, deve ser isso que ele está falando, o juiz ele vai emitir um alvará falando: fulano de tal tem o direito de fazer aquele resgate. Se o alvará for passado direto para o advogado, não tem que se falar em procuração. Ok? Se aquele alvará for passado para o herdeiro, para o inventariante, por exemplo, como é o mais comum, quem tem que fazer o resgate daquela restituição junto à Receita é aquela pessoa que está no alvará. Se ela estiver impossibilitada de vir à Receita, de pleitear essa restituição, aí essa terceira pessoa, no caso o advogado, ele vai ter que ter uma procuração, ou pública ou particular, para representar aquele cliente seu perante a Receita Federal, e específica. Tem que citar lá na procuração, para representar o cliente perante a Receita, para levantar os valores da restituição emitida pelo alvará do juiz fulano de tal. Reconhece firma do outorgante, né, que vai ser o inventariante, o herdeiro, e aí o contador está apto para fazer o resgate dessa restituição. Ou o cliente, no caso o inventariante ou herdeiro, geralmente que é emitido esse alvará, ele pode pleitear ele mesmo na Receita Federal. Então, essas duas opções. Não sei se fui claro, Ana, se ele quiser que complemente alguma coisa. Eu queria só complementar que a gente tem a seguinte situação também. Quando o alvará é passado para uma pessoa só, e essa restituição está lá disponível no banco, basta ele levar o alvará diretamente no Banco do Brasil, que ele faz o levantamento da restituição de imposto de renda de pessoa física, né, o objeto da declaração do imposto de renda. Entretanto, se esse alvará
né, for determinado que vai ser pago, ou a escritura, né, passada lá em cartório de inventário, para mais de um beneficiário, por exemplo, 3 herdeiros, mandando que faça a divisão entre esses 3 herdeiros, vai ter que dar entrada na Receita Federal, tá? Para que a Receita Federal faça esse pagamento na conta dos 3 herdeiros. O Banco do Brasil, nesse caso, encaminha para a Receita Federal. Foi respondido, Fernando? Ou você quer colocar mais alguma coisa? Vamos aguardar um pouquinho do chat, né? Ana Cristina, eu posso complementar só para o pessoal entender? Deve. A restituição do imposto de renda, ela fica disponível, porque ela falou do alvará no Banco do Brasil, ela fica disponível por 1 ano no Banco do Brasil. Então, nesse 1 ano, o titular da declaração esteja vivo, ele pode pleitear no Banco do Brasil aquela restituição, caso o banco não encontre uma conta. No caso de falecido, com o alvará, como a própria Ana Cristina falou, dentro desse prazo de 1 ano, que ficou disponível no banco, ele pode ir direto no banco, né? E aí, quando for mais de um beneficiário no alvará, aí teria que pedir junto à Receita. Passado esse 1 ano, ele tem que pleitear na Receita mesmo, né? Independente da quantidade. Ok, Ana? Agora, posso fazer uma pergunta também? Agora é minha vez. É para vocês dois, hein? É para vocês dois. A pergunta é dúvida mesmo, viu? Por exemplo, quais os casos que a gente pode fazer diretamente no site? Tem algumas hipóteses que a gente faz no próprio site, não é? E depois, depois eu sei que isso depois gera um processo e o responsável pelo processo intima, né, o contribuinte para apresentar o alvará, os documentos necessários. Mas tem casos que a pessoa precisa formular um requerimento mesmo, tá, né? Quais os casos? Vocês sabem disso? Quais os casos que a gente ainda fica disponível para a gente pedir diretamente no site? Pode falar, por favor. Você quer complementar, Valmir? Não, pode falar. Como eu falei, a restituição do imposto de renda, ela fica disponível por 1 ano. Por exemplo, um exemplo da declaração de 2021. Começou a se pagar dia 30 de maio. Então, ela vai ficar até 30 de maio de 2022 disponível, para quem ficou disponível 30 de maio. Um exemplo, tá? Depois desse prazo, ele volta essa restituição para a Receita. Então, não é possível mais resgatar no banco do Brasil, se ela não foi depositada, tá? Porque, em regra geral, ela é depositada na conta que você indicou na declaração do imposto de renda, sendo o titular da declaração o mesmo titular da conta corrente. Passado esse ano, né, que ela ficou disponível no Banco do Brasil para ser resgatada, caso seja indicada uma conta errada, essa restituição ela volta para a Receita. E aí, através do extrato da declaração, Valmir, a pessoa consegue indicar uma nova conta para a restituição do imposto de renda. Aí a Receita vai fazer um processo digital para pagar essa restituição, voltar ela para o banco e pagar a pessoa por esse processo. Então, dentro do extrato da declaração do contribuinte, ele consegue fazer essa transação. Esse extrato, você fala que é acessa pelo ECAC, né? Pelo ECAC. Você vai consultar o extrato da declaração e lá vai dar a opção para você fazer a transferência daquele dinheiro, direcionar ele de novo para uma nova conta sua. Perfeito. Paulo é sensacional, viu? Te contar. Gente, nós estamos nos aproximando ao final, né, Ana? Isso, estamos sim. Eu gostaria só de saber se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né? Porque, caso contrário, a gente vai fazer um encerramento do nosso evento. Eu acho que foi tão bem explicado, né? Que restaram poucas dúvidas. Não, mas acho que parece que o Márcio, né? O Márcio, acho que ele clicou e depois... Deixa eu ver. Márcio. É o Márcio Reis. Tem uma pergunta. Tem uma cliente que ela fizeram a declaração, ela constou a dependente, colocou as despesas médicas com a dependente, colocou o rendimento da dependente como se fosse dela. As despesas da dependente foram glosadas, consequentemente gerou um imposto. Como é que eu vou proceder para me consertar isso para ela agora? Que eu tenho que pedir para retirar dos rendimentos o rendimento da dependente.
Ela informou erroneamente os rendimentos que era do dependente nos rendimentos dela, é isso, né? Correto. Sim. Ela já recebeu a intimação para apresentação dos documentos ou recebeu uma notificação? Já veio até o valor para ela pagar. Sim. Mas não foi apresentado nenhum documento para a Receita ainda, né? Não foi. Tá. E ela disse que não recebeu informação nenhuma. Eu falei, olha, antes deles fazerem isso, normalmente eles comunicam você para você apresentar o documento. Não recebi nada. Ô, Márcio, não deve ter recebido mesmo. Nessa notificação que ela recebeu, tem a opção de fazer a SRL, que é a solicitação de retificação de lançamento. E nessa SRL, né, para você dar o direito para ela de ter todas as instâncias, né? Então, através dessa SRL, que é a solicitação de retificação de lançamento, que tem nessa notificação que ela recebeu, tá? Ela faz a SRL juntando a documentação, e isso que você está me falando aí, você explica numa folha à parte, né, de próprio punho, você explica o que aconteceu. Que ela, erroneamente, aquele rendimento não era dela, era do dependente e foi informada errado na declaração que você deseja que aquele rendimento seja tirado. E envia todos os documentos para comprovar também as despesas da declaração, para que ela seja revisto isso por parte da Receita Federal. Ok, Walter. Obrigado. A princípio, sim. Está fechado o microfone, Ana. Não verifiquei mais perguntas no chat, né? Acho que teve uma pessoa que fez igual o Márcio, clicou e desclicou. Temos Talvez... mais uma. Agora a gente tem mais uma aqui do Wilton, né? O Wilton é de Barbacena, Evaldo. Boa noite, Evaldo. No caso de cadastro no portal do ECAC de pessoa falecida, eu crio o código de acesso com o número das últimas declarações do imposto de renda. No caso de procuração em nome de pessoa falecida, eu coloco o número da pessoa representante? Está falando de acesso ao portal do ECAC, Evaldo? Sim. Não. Ele não vai conseguir acessar o portal ECAC se o falecido não tem declaração do imposto de renda entregue para a Receita. E aí é o caso de a declaração, Hilton, a procuração ser feita. Tá? Esse é o caso de procuração, que aí você não vai cadastrar a senha no ECAC e vai pedir aquela procuração que você cadastra no site da Receita, o representante da pessoa assina e reconhece firma, né? A procuração vai ser o outorgante, vai ser o falecido, o outorgado vai ser você, o advogado, a pessoa que vai assinar vai ser, lógico, vai ser a pessoa que é representante, inventariante, ou herdeiro, ou meieiro, ou cônjuge, e aí você vai juntar na procuração a certidão de óbito e um documento que comprove aquela condição de inventariante, de cônjuge ou de filho. Ok? E aí você junta, abre um processo lá, como a gente ensinou para você, dentro do teu ECAC, com teu certificado digital, você abre um processo e junta esses documentos no processo de procuração. Ok? Muito bom. Obrigada, Hilton. Temos aqui a Isabela Antônia Rodrigues, que está com a mãozinha levantada. Isabela, se você sentir à vontade, pode abrir a sua câmera e o microfone e fazer diretamente a pergunta. Boa noite. Boa noite. Isabela. Ligou? Boa noite. Eu agradeço a oportunidade. Acho que fechou teu microfone, Isabela. Tenta abrir o microfone. Aí, voltou. Voltou. Boa noite. Muito obrigada pela essa palestra, doutora Evaldo, doutora Ana, pela oportunidade. Eu gostaria de tirar uma dúvida de uma situação excepcional. Imaginamos que o contribuinte recebeu uma notificação e ele gostaria de impugnar e apresentou para o advogado. Só que ele esqueceu de apresentar a procuração no ECAC. E o prazo para a procuração é 42 horas. Imaginamos que esse repasse ao advogado foi feito no fatal. E aí não teria como eu pedir a procuração e o cliente esqueceu de passar a procuração pelo ECAC. Como o advogado poderia fazer essa defesa no processo administrativo, estando impossibilitado? Haveria uma ressalva?
de utilizar o ECAC nessa situação excepcional de demora, de repasse da procuração? Obrigada. Isabela, boa pergunta. Em se tratando de uma pessoa física, né, a Receita Federal ainda admite o protocolo via presencial, né, o atendimento presencial. Então, qual atitude você deveria tomar? É você, primeiro, ter a condição de procurador, fazer uma procuração particular com firma reconhecida, a procuração comum, né, de próprio punho, com o outorgante delegando poderes para você representar ele na Receita Federal, em especial essa notificação que ele recebeu, reconhece firma e envia pelo correio. Tá? No caso, isso de pessoa física que pode ainda ser feito pelo correio. Evaldo, deixa eu falar. Como eu tenho formação jurídica também, eu acho que eu sei o que ela quis dizer. Que no judiciário, o advogado ele pode juntar a procuração. Bom, não sei se isso mudou também. Eu sou dinossauro do direito, né? Há muito tempo que eu me formei, pode ser que mudou. Mas a pessoa poderia juntar a procuração depois. Isso não é possível na Receita, que eu saiba, né? Na Receita. Se eu entendi a pergunta dela, ela está dizendo isso, a pessoa quer fazer a defesa, mas não apresentou a procuração, né? E está no último dia de prazo. Acho que é isso que é a preocupação dela. Sim, mas é isso. É porque, como a gente falou, a procuração RFD, que é a procuração que ela tem que solicitar, né, para fazer o protocolo, ela não vai conseguir em tempo hábil, porque a Receita vai demorar 1 a 2 dias para responder aquela procuração. Pelo que entendi, foi isso. Então, ela pode fazer uma procuração de próprio punho com poderes para ela representar o seu cliente perante a Receita Federal, em especial aquela notificação que ela recebeu, vai em cartório e reconhece firma, né? Aí ela pode postar via correio todos os documentos, juntando a procuração, e a gente vai acatar aquela impugnação em se tratando de pessoa física, né? Porque a pessoa jurídica ela não pode mais fazer protocolos, tirado raríssimas exceções, mas no atendimento presencial, é todo feito pela internet, né? Mas a pessoa física não, a pessoa física ela ainda consegue fazer esse protocolo conseguiria de forma presencial. Então, portanto, a Receita vai considerar aquela impugnação se ela enviar pelo correio, aquela defesa se ela enviar pelo correio, e aí a saída que ela tem é juntar uma procuração com firma reconhecida comum. Não sei se fiz entender, Isabela. E a gente também considera a data que você apresentou a impugnação, a data da postagem dos correios, Isabela. Então, seria a saída, realmente, né, Evaldo? Sim, perfeito. A colocação. A pessoa jurídica não teria como, no caso, né? A pessoa jurídica não. A pessoa jurídica, ela teria que apresentar via processo digital, né? Muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos encerrar? Evaldo, então, mais uma vez, a gente agradece a sua disponibilidade. Eu vou passar a palavra para o Henrique. Ana, não, eu só queria realmente agradecer o Evaldo, eu achei espetacular, eu achei que teve muitas informações que acrescentaram demais, né? Igual eu falei, embora seja um público muito capacitado, eu tenho certeza que teve grande contribuição para todos. Então, dá os parabéns, e parabéns ao Valmir por ter, né, criado esse evento, a Ana que está nos ajudando aí, e principalmente você, Evaldo. Você está de parabéns, obrigado a todos aí. Eu agradeço a todos os presentes pela colaboração e agradeço os colegas, né, que estão sempre juntos, o Henrique, a Ana, o Valmir, né, são parceiros aí, e que a gente continue assim, né, trazendo a informação para quem precisa e aproximar cada vez mais a Receita Federal da população, da comunidade, seja de forma presencial e principalmente de forma digital agora, né? Muito obrigado. Tá, joia. Ana, antes de você encerrar, eu posso fazer uma consideração aqui? Deve. O Evaldo, em relação ao material, o que a gente pode estar fazendo depois? Você clicou nesse link, não abriu? Para mim está abrindo. Não, abriu, mas ele só carrega a parte em PDF. O vídeo ele não carrega. Tá, então, se não está carregando o vídeo, você pode disponibilizar para o pessoal depois o vídeo dessa gravação, né? Ah, tá. Tá ok?
Tá, mas a gente também pode verificar isso depois. Sim. E depois, aí eu deixei o e-mail da assessoria de comunicação aqui. Sim. E depois eu posso disponibilizar depois na assessoria de comunicação. E o pessoal pede lá. E eu também vou enviar para os e-mails inscritos também. Tá ok. E outra coisa, pessoal, eu gostaria, Ana, só mais um pouquinho, tá? Eu queria também pedir uma coisa para vocês, os participantes. Porque é o seguinte, essas informações que a gente está compartilhando com vocês, com certeza vocês devem ter colegas, devem fazer parte de algum grupo. Não fiquem com vocês, viu, essas informações. Compartilhem todo esse material, compartilhem. Quanto mais pessoas, advogados, profissionais souberem dessas informações, melhor, né? Vamos dizer, são informações de utilidade pública, né? De utilidade geral, interesse geral. Então, por favor, viu? Podem disponibilizar, compartilhar com seus colegas e grupos, associações, tá? Que será de muita valia para todo mundo. Era só isso, Ana. Obrigada, Valmir. Vamos lembrar também que amanhã a gente tem mais um evento do Receita Responde. Excelente, bem lembrado. Amanhã vai ser um tema muito interessante, vai ser junto com a Procuradoria da Fazenda, né, onde a gente o Valmir aí trouxe essa brilhante ideia, né? Vamos falar de transação, de regularize. Eu acho que é um assunto também muito interessante para os advogados. Ainda há tempo, né, Valmir, de se inscreverem? Há tempo, sim. Há tempo de inscrever, sim, pessoal. O Valmir, você poderia disponibilizar para o pessoal o convite aqui? Tem como? Eu não estou conseguindo postar nada no chat, não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver. Mas assim, eu tenho os e-mails dos inscritos, né? Eu tenho os e-mails e eu posso depois mandar para eles, né? Eu queria só pedir uma coisa, Almir, que eu vi aí que o Juliano está até chateado com a gente, que a gente não respondeu das criptomoedas. Esse assunto é muito novo, Juliano. Assim, eu vou até procurar saber realmente quem que pode te orientar e qual que seria talvez o caminho mais adequado para tirar dúvidas em relação a isso. E aí, como o Valmir tem um e-mail dos inscritos, depois você passa para mim, o Valmir, Posso e a gente falar, procura Henrique? responder, entrar em contato. Posso Pode, falar? claro. Você é nosso mestre, né, A Valmir? criptomoeda ela é tratada com os demais rendimentos de renda variável. Tem um aplicativo no site da Receita, que é o ganho de capital de renda variável, que você pode baixar o programa e fazer a apuração. Então, a apuração dela é como os demais rendimentos de renda variável, como ações, por exemplo. Então, existe um aplicativo que se chama Ganho de Capital, você baixa esse, né, para renda variável e você vai fazer o cálculo da apuração. A criptomoeda, você só apura o ganho quando você vende a criptomoeda, não é quando compra. Então, quando você compra, se você não vende ela, enquanto você não vender, não há o ganho de capital sobre renda variável. Quando você realiza a venda dela, é que você tem que apurar o ganho de capital. Você tem 30 dias para apurar o ganho de capital. Até o último dia útil do mês seguinte à venda da criptomoeda. Então, tem um aplicativo no site da Receita Federal. Só você procurar lá, ganho de capital. Ok, Henrique? Mais alguma coisa? Valmir, Henrique, podemos fazer um encerramento? Evaldo, obrigado. Aí, tá vendo? Estava aqui o tempo todo. Valeu. E aí, de qualquer forma, se precisar de outras dúvidas, viu, a gente entra em contato. Obrigado novamente. Da minha parte, tá tudo certo, viu, Ana? Para mim está tudo certo aqui. Evaldo, a gente gostaria de te agradecer mais uma vez, né? E agradecemos também a presença de todos, né, que estão aqui nesse evento e participaram com a gente nessa noite. Espero que tenha sido, né, proveitoso para todos. E está encerrada a nossa reunião e uma excelente noite a todos. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite, obrigado. Pessoal. Eu vou encerrar a gravação. Um abraço, boa noite a todos.